Você já pensou em um belo dia abrir a janela da sua casa e se deparar com um muro de 13 metros tampando completamente a visão da sua janela? Foi isso que aconteceu com esse paredão em Passos, em Minas Gerais, que viralizou e muita gente está se perguntando: será que isso é permitido? Aonde está a prefeitura que não fez nada para impedir que isso acontecesse? Eu sou a Letícia, eu sou arquiteta especialista em projetos residenciais e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso é permitido e qual foi a história por trás desse super acontecimento, desse muro de 13 metros. Primeiro, a gente precisa entender um pouco do contexto. Os moradores daquela casa adquiriram a residência há 25 anos atrás. E quando eles compraram, ficaram sabendo que ali no seu vizinho seria construído um prédio residencial com vários andares, onde todas as janelas ali daquela lateral seriam voltadas diretamente para o seu quintal, onde tem a área de lazer da família, então piscina, área de churrasco e tudo isso. O proprietário da casa, a família, tentou por diversas vezes negociar com a incorporadora que faria a construção do prédio. Ele tentou comprar os apartamentos com as janelas voltadas para sua área de lazer, mas o acordo não foi fechado. Ele tentou colocar brises nessas janelas, né, que são, vou deixar uma fotinha aqui, que são uns elementos vazados que inibem um pouco a visualização, mas o prédio também não aceitou. E como ao final de tudo não houve nenhum acordo, em 2001 o proprietário então decide construir um muro de 14 metros e meio praticamente e dessa forma proteger a privacidade da sua casa no seu momento de lazer. Agora nós precisamos entender da legislação que incide sobre casas, muros de divisa, a forma como nós construímos as nossas casas dentro das cidades. A prefeitura já confirmou que não tem nenhuma irregularidade com relação ao muro, porque dentro da legislação, dentro do plano diretor, não existe até hoje e nem na época em que o muro foi construído a discriminação de altura máxima permitida para muros de divisa na cidade. Portanto, o muro do vizinho está 100% dentro da legislação. Uma outra legislação que a gente pode abordar aqui também é o Código Civil brasileiro. No Código Civil explica que, e isso é lei na maioria das cidades, que a gente não pode ter janelas voltadas para a divisa a menos de 1,5 metro de distância dos muros laterais. Isso deve ter sido respeitado também pelo vizinho, que é o prédio. Mas a gente também precisa pensar um pouquinho na questão da privacidade, tanto dos moradores do prédio, mas principalmente no morador da casa. E aí a gente entra dentro de uma outra legislação, que é a Lei de Diretrizes de Uso do Solo de Passos, e de todas as cidades a gente tem essa lei bem discriminada, que fala como a gente pode usar determinados ambientes e todos os lotes do sistema urbano da cidade. Lá a gente tem a especificação da altura máxima permitida de todos os prédios, do tipo de construção que a gente pode fazer, se essa construção vai ser comercial, se ela vai ser unifamiliar, se ela vai ser multifamiliar, como é, por exemplo, o caso dos prédios residenciais de casas, de apartamentos, e unifamiliar são as casas únicas no lote. A gente precisa pensar, no momento da revisão dessa legislação, como o espaço em volta se comporta e precisa haver um estudo muito bem feito para que esse tipo de disputa entre vizinhos não venha a acontecer. Os urbanistas e arquitetos que fazem essa revisão precisam ter consciência do espaço de fato que vai ser utilizado e não analisar apenas aquilo que seria melhor para a cidade como um todo. Os espaços, os bairros precisam ser priorizados e por isso a maior importância de todas na revisão do plano diretor, na revisão dessas leis que envolvem mudanças na cidade, a consulta pública é algo que é imprescindível para que as pessoas possam ali expressar as suas opiniões e que essas opiniões sejam acatadas também dentro do sistema legislativo para uso e diretrizes do solo dentro da cidade, porque se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, né, lá em Passos, no momento da revisão, talvez isso tudo não teria acontecido com relação a esse muro de 13 metros.
Ah, e um detalhe interessante sobre esse muro é que o vizinho ainda pensou até no bem-estar dos moradores do prédio, porque o muro foi feito com tijolos cerâmicos intercalados, o que causa um muro perfurado. Isso permite com que a ventilação e a iluminação solar entre também para dentro desses espaços e que os moradores também não sejam prejudicados. Dessa forma, ele consegue manter a sua privacidade, mas também manter a salubridade dos apartamentos dos vizinhos. E a nossa conclusão de tudo isso é que é um risco muito grande construir um prédio residencial em um terreno pequeno, com todas as janelas, todas as aberturas voltadas para os seus vizinhos, que têm casas unifamiliares. Isso incomoda muito a maioria das pessoas quando você perde muito a sua privacidade. Então já foi um risco por parte do prédio escolhendo aquele lote em específico para construir. Claro que o muro também acaba desvalorizando o próprio prédio, porque os apartamentos ali custam cerca de R$ 1.300.000. São apartamentos de alto padrão, mas o muro desvaloriza todos os apartamentos que tem ali esse muro de encontro bem na saída da janela. Então, talvez existisse sim uma negociação melhor a ser feita para que isso fosse resolvido de uma maneira mais inteligente para não prejudicar nem o proprietário da casa e nem os proprietários dos apartamentos. Esse caso é um lembrete de que é o plano diretor de uma cidade que dita as regras do jogo. E se não há limites claros de altura de muro, de altura de imóveis, de tipo de uso de solo, os conflitos entre a vizinhança podem sim chegar a esse extremo. E você, se um prédio fosse construído colado na sua piscina, você faria a mesma coisa e construiria um muro de 13 metros de altura para manter a sua privacidade? Se você está pensando em construir e não quer ter esse tipo de dor de cabeça, um bom projeto que respeita a legislação e respeita a sua vizinhança é o primeiro passo. Então aproveita, clica no link aqui na descrição desse vídeo, os nossos contatos vão estar lá e fale com a gente, peça um orçamento que a gente pode te ajudar com um projeto que não seja só bonito e funcional, mas que também esteja dentro da legislação da sua cidade. Até o próximo vídeo.